Segundo o manifesto Bacamarte, Arte Independente e Revolucionária Virtual e o Contexto Histórico diante da Pandemia. Vivemos na era da pós-modernidade, cuja característica mais nociva é a relativização da verdade, o pensamento de que todas as versões possíveis de mundo são equivalentes. Não são. A verdade já está posta, precisa é ser encontrada, percebida. Quanto melhor e mais preciso for o entendimento de um fenômeno, mais próximo se estará da verdade sobre aquele mesmo fenômeno. Nestes tempos confusos, é necessário que saibamos como evitar mistificações, falácias e fanatismos. Para escapar dessas armadilhas, deve haver, então, uma maneira de compreender o mundo da forma mais próxima possível da realidade. Esse é o principal propósito da ciência, consequentemente, seu papel social. O pensamento científico, não por acaso, tem sido um valioso aliado diante da crise que vivemos na atualidade. A centralidade do pensamento científico, na busca da verdade, é essencial para a compreensão mais precisa do mundo concreto. Mas de que forma a ciência pode ser útil? Quando aprendemos a utilizar sua metodologia, pois pensar cientificamente é procurar enxergar as coisas do mundo como elas realmente são. Como alunos e pesquisadores de ciências humanas, percebemos este momento histórico com enorme potencial de provocar uma mudança radical na forma como a sociedade se organiza. E para analisar conjunturas sociais com boa precisão, consideramos que o melhor método disponível atualmente é o materialismo histórico dialético. De forma bastante simplificada, usar essa ferramenta é olhar para as situações e se perguntar: o que isso tem de palpável e concreto? Como o passado molda esse fenômeno? Que contradições estão ocultas ali? A que conclusão chegamos a partir dessas incoerências? De fato, o método científico e a teoria revolucionária já existem, basta que nos apropriemos corretamente delas. De posse das ferramentas da ciência para interpretar mais precisamente uma dada conjuntura, é essencial saber como pretendemos nos posicionar politicamente diante das tensões. Diante da crise agravada pela pandemia da Covid-19, consideramos que a arte pode ser uma disseminadora de afetos que direcione a transformação da sociedade num sentido mais humanitário. O isolamento de uns pode ser tempo de distração apaziguadora ou de reflexão crítica. A intensificação da exploração e do morticínio de outros tendem a levar a um poderoso sentimento de revolta. Além disso, a internet tem hoje um maior alcance de disseminação da informação que qualquer outro meio de comunicação jamais teve. Não nos esqueçamos que essa contingência mundial nos fez perceber ainda mais intensamente a precariedade de nossa condição de trabalhadores. Esta pandemia tem evidenciado com clareza a exploração do trabalhador para manter a expansão econômica como mais importante que o valor intrínseco da própria vida humana. Muitas são as evidências da exploração dos trabalhadores na atualidade: uberização, aumento da informalidade, reformas trabalhistas e previdenciárias, precarização social, entre tantas outras. Exceto aqueles muito poucos para quem é direcionada a maior parte dos recursos materiais e financeiros disponíveis, a classe trabalhadora é a maioria esmagadora da população mundial. Essa condição de opressão nos conecta materialmente e historicamente a todos, público e classe artística, como uma só classe. Essa conjuntura pode e deve ser levada em consideração pelos artistas, seja evidenciando-se na sua obra, seja, no mínimo, transparecendo a partir de uma maior consciência política e postura revolucionária. Todos são explorados enquanto trabalhadores. A classe artística, não por acaso, é uma das mais desvalorizadas no modo de produção capitalista. Isso ocorre, entre outras razões, pelo potencial transgressor da arte, capaz de ressignificar os afetos na contramão do senso comum. Ocorre, no entanto, que esse mesmo poder criativo pode se acomodar à lógica do capital, colocando-se a seu serviço. É o que observamos na perspectiva do entretenimento, que domina a produção artística na atualidade. No universo do marketing, especificamente, a diretriz é a identificação e o cultivo de nichos, a segmentação dos consumidores. É dividir para conquistar.
Esse pensamento deve ser diretamente desafiado, para que seja de uma vez superado. A arte deve ser, então, capaz de intervir em como percebemos a realidade, evidenciando seu valor enquanto trabalho. A arte não é apenas mercadoria. Público é mais que somente consumidor. A arte é afeto transformador, pleno de potência, amplo e veloz disseminador de sentidos. É assim que interferimos na cultura da sociedade. Se quisermos aproveitar esse momento histórico único, entender como o capitalismo molda nossa intervenção artística no mundo se torna mais importante que a própria produção da arte em si. Quando reproduzimos em nossas apresentações artísticas posturas e atitudes guiadas apenas pela lógica do mercado, acabamos por reforçá-la sem perceber no imaginário do nosso público. É como se disséssemos implicitamente: arte é mercadoria e você é consumidor. Portanto, temos que apresentar o que você acha melhor e não aquilo que possa nos tornar melhores. Entender arte e cultura cientificamente pode pôr fim ao trabalho de Sísifo do capitalismo. Por isso é prioritário que nos percebamos enquanto trabalhadores e, portanto, revolucionários em potencial. Arte é a representação do mundo real. A ciência é a arte de desencantar do mundo. A arte é a ciência do seu encantamento. Sua natureza é complementar a ciência, à medida que é o conjunto de todas as expressões possíveis de se imaginar a realidade. A arte é o concreto pensado. Exatamente por isso é tão plena de possibilidades, formas e manifestações. A arte é o lugar da liberdade plena dos sujeitos históricos sociais. A grande questão que se coloca é que o público da arte nem sempre tem consciência de que ela é o espaço do não ser, do imaginário, do representado. Portanto, para que possa ser percebida como o que de fato ela é, a arte precisa ser política, propositiva e lúcida. A potência da arte se revela nos efeitos que provoca quando imagina novos mundos possíveis com seus afetos. Nós, profissionais da arte, somos força de trabalho que interfere na cultura da sociedade em que vivemos. No entanto, a cultura, a forma como uma sociedade enxerga o mundo, atravessa o artista antes que sua obra atravesse a cultura. Então, nossa grande responsabilidade social consiste justamente em perceber que, como qualquer outro mortal, somos igualmente influenciados e condicionados pela sociedade em que vivemos. Assumir esse ônus consiste em nos percebermos enquanto seres políticos, que quanto mais lúcidos, mais revolucionários poderemos ser. A partir daí, podemos, então, direcionar nosso impulso artístico para recuperar e ampliar nosso lugar histórico como disseminadores de uma postura revolucionária diante do mundo. Isso não significa abandonar tudo o que produzimos, mas sim usar nossa sensibilidade para fazer escolhas artísticas que estimulem as pessoas a perceberem as causas e as consequências de permanecerem alienadas. Significa, para além de trazer informação e conforto, fazer nascer o sentimento de que as coisas precisam ser radicalmente diferentes, para que não se acomodem esperando esta crise passar até que chegue uma próxima. Podemos passar por isso juntos ou fazer a diferença e revolucionar isso juntos. Nunca o momento foi tão propício. Nunca uma revolução foi tão necessária. E a atitude revolucionária começa para nós quando compreendemos o que a arte é capaz de fazer politicamente. Quando o artista descobre o valor central do trabalho e do trabalhador na forma como a sociedade se organiza. Esse manifesto pretende iniciar um movimento estratégico, direcionado politicamente, reafirmando o poder revolucionário da arte sem perder de vista nossas possibilidades artísticas. É preciso, então, para além de garantir nosso sustento material, que nos tornemos artistas ainda mais conscientes politicamente. Não se trata de negligenciar a busca por nosso sustento em detrimento de idealismos ou partidarismos. É maior que isso. Trata-se de ampliar nossa compreensão de mundo para que possamos ser agentes de transformação social. Nossa proposta tampouco é de uma arte doutrinária ou panfletária. Pelo contrário, queremos contribuir para estimular o pensamento crítico científico por meio do debate. Assim, poderemos nos guiar estrategicamente por atos políticos revolucionários, ou seja, que não perpetue as coisas como estão. Se a arte é transformadora,
e nos atravessa a todos, é a transformação do artista pela consciência que o atravessa que será capaz de fazer com que essa conscientização se propague. Trata-se de mantermos o trabalho que garanta nossa subsistência enquanto buscamos transformar as condições de nossa existência, partindo da nossa própria conscientização política em primeiro lugar. Dessa forma, à medida que identificar um futuro possível é condição suficiente para que esse mesmo futuro seja alterado, nós, Tabaca Marte, da 202 Filmes, entendemos que a revolução é necessária e inevitável. Pensando nisso, estamos propondo a formação de um grupo de discussão que nos habilite a fazer apresentações no canal da 202 Filmes no YouTube. Seriam espetáculos de vários artistas, cada um em sua casa, numa ação coordenada como acontecia presencialmente na Bacamarte. No entanto, como já colocamos, é essencial que não reproduzamos atitudes e discursos que se alinhem com estéticas fascistas de banalização do mal, com a lógica burguesa de exploração do trabalho e com os relativismos nocivos da pós-modernidade. A única maneira de fazermos isso, por consenso e não por convencimento ou deliberação, é nos permitindo o debate. Sem identificar essas possíveis tendências em nós mesmos, corremos o risco de passá-las adiante. Enquanto integrantes da sociedade civil, como classe artística e trabalhadora, precisamos assumir essa responsabilidade. Diante de grandes desafios, precisamos contribuir à altura. Não podemos deixar que se amplie o entendimento de que esta é só mais uma crise que será superada. Trata-se de em que direção iremos superá-la. Trata-se do que queremos para o porvir. As contradições desse sistema perverso devem ficar evidentes para que todos possamos fazer escolhas mais conscientes e mais livres. Para além de alívio e entretenimento, que sejamos capazes de veicular também desconforto e lucidez. Para que isso ocorra, é importante que estejamos nós mesmos desconfortáveis e lúcidos. Façamos então um festival virtual para arrecadação de fundos, mas com a percepção de que é preciso expor de uma vez as contradições de um sistema que nos subjuga a todos. De maneira mais pragmática, o primeiro passo seria nos reunirmos em chamadas de vídeo para iniciarmos o debate político que permita organizar as manifestações artísticas estrategicamente. Deixaremos a seguir um convite para o grupo de WhatsApp, onde esses primeiros acertos e direcionamentos se darão. Primeiro, nos compreenderemos politicamente. Depois, nos posicionamos estrategicamente para a ação. Não fazer isso é correr o risco quase certo de abandonar perspectivas que nos libertam em detrimento daquelas que nos aprisionam. O link do grupo para iniciarmos a construção de uma estratégia política e revolucionária através da arte estará disponível na descrição. Paralelamente a esse projeto, a Bacamarte se propõe a fornecer todo o apoio ao nosso alcance para outras iniciativas que porventura ocorram. Nosso compromisso, exposto no primeiro Manifesto Bacamarte, é priorizar o artista independente e estimular uma cena cooperativa em Niterói. Não hesitem em nos procurar. Estamos de braços abertos e esperamos logo poder abrir também e novamente nossas portas para continuar no mundo real esse processo que desejamos iniciar virtualmente. Estamos à disposição para ajudar como for preciso, para manter e ampliar a cena niteroense de artistas independentes, virtualmente ou não.